Nós vamos trazer uma palavra que traz como tema como arrumar a casa, ou ainda, como construir um altar. Está em 1 Reis, capítulo 18, verso 31 ao 35. É aquela passagem bem conhecida de Elias e os profetas de Baal, que, ora, alguns dias atrás, nós trouxemos essa palavra, mas nessa oportunidade nós queremos nos deter nos versículos 31 ao 35. Ainda vamos estar citando o 36 e o 38. Como arrumar a casa? Vamos à leitura da Bíblia em 1 Reis, capítulo 18, verso 31 até o versículo de número 35. Tomou Elias 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com as pedras edificou um altar, e em nome do Senhor, e fez um rego em redor do altar, grande o suficiente para caber 2 medidas de semente. Armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, e o colocou sobre a lenha. Então disse: Enchei de água 4 cântaros, derramai-a sobre o holocausto, sobre a lenha. E disse mais: Fazei-o segunda vez, e o fizeram segunda vez, e disse ainda: Fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. A água correu ao redor do altar, e encheu também o rego. Quando chegou a hora da oferta de cereais, o profeta Elias aproximou-se e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Glória a Deus. Nós conhecemos a história de Elias e os profetas de Baal. Nós conhecemos a história de que Elias era o profeta na época de Acabe e de Jezabel, já pregamos aqui. E nós sabemos que os profetas de Baal tiveram a sua primeira oportunidade, e como a Bíblia diz no versículo 26, Baal não respondeu. Ninguém respondeu. Não responderam. E ao meio-dia Elias começou a zombar deles, dizendo: clamar em alta voz, talvez esteja dormindo ou fazendo alguma outra coisa. E então chega a vez de Elias construir um altar. Quando nós olhamos na Bíblia, no capítulo 18 de 1 Reis, que Elias precisa construir um altar, Elias estava tipificando a nação de Israel, que Israel deveria arrumar a sua casa, que Israel deveria restaurar a sua vida espiritual para com Deus. E Elias faz todo aquele cerimonial, ajustando as pedras, construindo o rego, a lenha, os cântaros com água, nós vamos ver isso logo. E Elias deu uma demonstração a olho nu aos israelitas que estavam naquela ocasião e que observaram que Baal não respondeu. Chega uma hora, Elias diz assim: por que cocheais entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, servia a Baal, mas se não é, servia ao Senhor vosso Deus, que fez coisas grandes por Israel, que fez coisas extraordinárias à nação de Israel, começando a partir de Abraão e construindo em Abraão e na sua descendência a nação de Israel, e levando para o Egito através de Jacó, José sendo governador, e resgatando lá do Egito através de Moisés, e conduzindo Moisés aqueles 40 anos pelo deserto, entregando na mão de Josué para que Josué, o grande general, atravessasse ali o Jordão. E ali Israel possuiu a terra, aleluia. Vieram os juízes julgando a nação de Israel, depois vieram os reis, e aqui nós estamos na época de Acabe, o pior rei que teve Israel. Louvado seja o nome do Senhor, com a sua pior esposa Jezabel, um reino corrupto. E tudo o que Elias queria dizer é que Israel devia reconstruir o altar,
restaurar a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E conversando com alguém outro dia, essa pessoa me falara, e eu estou aqui dando um testemunho, que ela precisava receber uma grande importância em dinheiro, e ela telefonou para alguém em outra cidade, e essa pessoa da outra cidade, uma mulher de Deus, uma mulher que Deus usa em profecia, e essa senhora profeticamente disse para ele que Deus daria aquela bênção a ele se ele arrumasse a sua casa. Aleluia. E ele ficou sem entender e começou a tomar um cuidado por sua casa, examinou a sua casa, limpava constantemente a sua casa, adornava a sua casa, mas ele não conseguia a bênção e ele falou conosco. E quando ele fala para mim que a mulher falou lá, a profeta falou que ele tinha que arrumar a casa, mas a bênção não vinha, o Senhor me fez lembrar desta passagem. Ele precisa reconstruir, arrumar sua casa espiritual. E aí nós fomos conversando no decorrer da conversa, e ele confessou que ele é desviado. Há muito tempo, há mais de 40 anos, deixou de ir na igreja, e Deus estava dizendo para ele retornar aos caminhos do Senhor, retornar a congregar na igreja e restaurar o seu altar, a sua casa espiritual. E é isso que nós vamos ver aqui, nessa ocasião, quando Elias demonstrava para Israel o que Israel deveria fazer. 7 coisas nós extraímos aqui. A primeira são as 12 pedras. Tomou Elias 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o seu nome. 12 pedras. Nós podemos aqui colocar nome em cada uma dessas 12 pedras. Um exemplo. Uma delas pode ser o amor, a outra o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade. Aleluia. Você coloca o nome da pedra que você quiser, que lhe faz falta, e escolha essas pedras para restaurar, arrumar a casa. Elias tinha que escolher aquelas pedras. Não podia ser qualquer pedra, porque tinha que ser caprichado o altar. Elias estava na frente da nação de Israel, estava diante também dos seus arqui-inimigos, o rei Acabe e os profetas de Baal. Elias tinha que escolher as pedras, Elias tinha que fazer uma preparação toda lá, ajustá-las uma a uma, todas escolhidas, ajustadas, conforme a conveniência da ocasião em que se encontrava. E Elias juntou 12 pedras e construiu o altar. A primeira parte do altar, como arrumar a sua casa, como arrumar a casa, como construir um altar, como reorganizar a sua vida espiritual. Primeiro as pedras. E nós sabemos que carregar pedra não é fácil, não. É desconfortável, é desagradável, caleja as mãos, machuca, fere, além do peso e do esforço que deve ser feito para carregar pedras. Mas é assim, toda vez que nós queremos reconstruir a nossa casa espiritual, o mínimo que nós precisamos fazer é de um esforço, aleluia, talvez e até muito grande, mas é preciso fazer. E no versículo 32, com as pedras edificou um altar em nome do Senhor, e fez um rego ao redor do altar, fez um valo grande o suficiente para receber 2 medidas de semente. A segunda coisa que nós aprendemos aqui, que Elias fez um rego, um valo em volta do altar, um sulco natural para colocar água, para conduzir água, para derramar água ali naquele lugar. Um lugar específico, limitando ou então delimitando através daquele lugar que
Dali para dentro era o altar e dali para fora não era o altar. Logo nós entendemos que o altar tem limite. O altar tem um lugar de destaque. E nós entendemos que o altar é o lugar onde Deus recebe a oferta. E tudo que está em cima do altar é sagrado, é de Deus e ninguém pode tocar aquilo que está no altar. Aleluia. Quando Elias constrói o rego, ninguém entra e ninguém sai nas imediações do altar. Aleluia. Estava demarcado então aquele território. Aleluia. E eu posso te dizer que o altar, a delimitação do seu altar pode ser o teu quarto com a porta fechada. Quando você entra, ora em secreto, somente Deus te vê, Ele mesmo te recompensará. O rego nos reporta a limitação. Quando vamos em direção ao altar, é nós e Deus. E quando estamos diante do altar, aquilo que é conversado ali diante do altar é você e Deus. Aleluia. E lá no versículo de número 33 diz a Bíblia: armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços e colocou sobre a lenha. A terceira coisa que nós vemos aqui, no versículo 33, a lenha, a quarta, o novilho. Mas a lenha representa as orações consumidas no altar. As orações consumidas na oferta. As orações que queimam, aleluia, que quebrantam, aleluia, e que levam até ao trono de Deus a minha e a tua oração. Como diz lá em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. A lenha representa a oração. Você constrói o teu altar de oração com dificuldades, porque não é fácil. Você delimita o seu altar e você coloca lá dentro, aonde você sacrifica, a lenha, as orações. E ainda no versículo 33, a quarta coisa, o novilho. Quando olhamos o novilho deveria ser sem defeito, novo. Aleluia. E logo nós entendemos que nós temos que sacrificar o nosso melhor. Lembre-se de Gênesis capítulo 22, quando Abraão é convidado por Deus para ele sacrificar o seu Isaque. Aleluia. Abraão tinha que sacrificar tudo, o seu melhor. E o novilho deveria ser partido no meio. Por que partido no meio? Para mostrar a Deus o que estava dentro. Deus quer que nós venhamos entregar o nosso melhor e Deus quer que nós venhamos nos revelar a Deus, mostrando o que está dentro de nós, naquele altar que nós construímos, sobre a lenha para ser queimado, sobre a lenha para ser entregue. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E no versículo 34 diz a Bíblia: enchei de água 4 cântaros, derramai sobre o holocausto, sobre a lenha. Parece que eu vejo Deus dizendo aqui: eu quero que vocês dificultem para mim o máximo que vocês puderem. Porque qual é a relação que tem da água com o fogo? A água apaga o fogo? Aleluia. Mas Deus estava dizendo: coloquem lenha sobre o holocausto, sobre a lenha, sobre as pedras, sobre o pó. Uma primeira, uma segunda, uma terceira vez. Parece que vejo Deus dizendo: vocês podem dificultar o máximo que vocês podem dificultar, mas quando eu quero abençoar, ninguém pode impedir. Aleluia. Parece que vejo Deus dizendo: cheguem, construam um altar delimitado com orações, mostrando aquilo que você tem dentro, e pode ser a barreira que for, eu vou responder, e o meu nome vai ser glorificado através do testemunho que você vai dar. No versículo 34 diz a Bíblia: 4 cântaros de água. Água representa a palavra de Deus. Os 4 evangelhos, 3 vezes. 12 pedras, 12 tribos. Tudo tem um significado plausível.
Aleluia. O holocausto, a lenha deveria ser empapada, molhada. Aleluia. Isso significa que nós precisamos da palavra de Deus no altar. Nós precisamos da palavra de Deus em reverência. Aleluia. Encontramos como a quinta coisa os 4 cântaros de água. Na nossa vida espiritual, para reconstruirmos o altar, nós precisamos da palavra dos 4 evangelhos. Nós precisamos da nossa vida encharcada da palavra de Deus. A sexta coisa está no versículo 36. Quando chegou a hora da oferta de cereais, o profeta Elias aproximou-se do altar e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra, todas essas coisas, aleluia, eu fiz. No versículo 36 diz a Bíblia, a fé de Elias, a confiança que Elias tinha em Deus e naquilo que Deus mandou fazer após construir o altar. Aleluia. Nós estamos aqui pregando num tempo talvez limitado pelo relógio, mas o Elias, ele não construiu o altar rápido, não. Ele não escolheu aquelas pedras de maneira rápida, de improviso, desapercebido. Aleluia, não. Ele prestou muita atenção, ele se concentrou e uma a uma as escolheu sem pressa nenhuma. Preparou aquele valo ao derredor. Tudo isso leva tempo. E eu começo a conjecturar que na cabeça dos israelitas, eles começaram então a meditar que a vida deles deveria ser reconstruída, restaurada, por aquilo que Elias estava fazendo. Louvado seja o nome do Senhor. E os profetas de Baal talvez não estavam entendendo, porque o altar de Deus é diferente do altar de Baal. O altar que Deus manda construir é diferente do altar que o mundo oferece. Aleluia. Hoje nós temos muitos altares por aí. A mídia secular oferece horas de entretenimento, horas de dedicação em frente a um computador, em frente às televisão. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o altar de Deus, ele é regado com a palavra de Deus. Aleluia. Através da fé daquele que se aproxima do altar e crê que Deus é poderoso para realizar um grande milagre. Elias agora estava na frente daquela multidão de israelitas, estava na frente daquela multidão de profetas de Baal, estava só ele e Deus. E diz a Bíblia que Elias era sujeito às mesmas paixões que nós. E eu penso num conflito que talvez Elias tivesse passando em sua mente, seu coração, mas orou com fé. E a Bíblia diz que após a sua oração, louvado seja o nome do Senhor, versículo 38, caiu fogo do Senhor. E diz o texto bíblico, consumiu em primeiro lugar o holocausto, em segundo lugar a lenha, em terceiro lugar as pedras, em quarto lugar o pó, e diz a Bíblia que aquele fogo ainda lambeu a água que estava no rego. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Quando olhamos isso aqui, nós olhamos e percebemos que Deus precisa que nós venhamos construir o nosso altar com ordem e decência. Porque o mesmo Deus que manda construir o nosso altar é o mesmo Deus que recebe o nosso holocausto, que recebe a nossa oração, que recebe e percebe a nossa dedicação. Aleluia, que vai até o profundo da alma, do espírito e soluciona o problema. Aleluia, porque o nosso Deus é um Deus de ordem. Elias perseverou com fé e no versículo 38, vem de Deus a resposta, um Deus de ordem.
Nós construímos o altar. É verdade que com muita dificuldade, muitas vezes, nós construímos o altar. É verdade, com todos os seus detalhes que o nosso Senhor Jesus espera que assim o façamos. E nós, com fé, perseverança, esperança e expectativa, cremos que Deus vai responder a nossa oração. Em nome de Jesus, Deus é um Deus de resposta. Quem constrói o altar recebe a resposta de Deus. Aleluia! Porque no altar estão as pedras do sofrimento, dos trabalhos, do esforço, da fadiga. Porque no rego está a delimitação, está ali, aleluia, o teu particular com Deus. Está ali a lenha, as tuas orações perante Deus. Está ali o novilho, o teu melhor perante Deus. Aleluia, transparente. Está ali as tuas orações regadas com a palavra de Deus. Está ali no altar também a fé e a tua perseverança. E se você constrói um altar, se você arruma a sua casa espiritual, pode ter certeza que prontamente Deus te dará uma resposta. Tome uma posição de expectativa na construção e aguardando a resposta de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém.